Sou eu o errado por não punir minha filha por ter mais e melhores oportunidades na vida do que seus irmãos? Eu sei que o título é confuso, assim como minha vida, enquanto a maior parte da minha família me apoia e diz que estou certo, minha esposa e meus 3 filhos pensam o contrário. Então aqui estou, tenha paciência comigo, pois será uma novela da minha vida. Sou pai de 4 filhos, minha mais velha, 29 mulher, da minha primeira esposa, depois meu enteado, 28 homem, e meus outros 2 filhos com minha esposa, 19 homem e 17 homem. Para informação, minha primeira esposa faleceu quando minha filha tinha apenas 3 anos. Antes de nos casarmos, namoramos por longos 7 anos e meus pais a consideravam como sua segunda filha, enquanto eu vinha da classe média. Ela vinha de uma família rica e nos conhecemos em um casamento de amigos onde ela era dama de honra e eu era padrinho. Nos gostamos imediatamente e nunca olhamos para trás. Durante nosso tempo de namoro e casamento, ela e sua família ajudaram muito minha família, por exemplo, enquanto estávamos namorando. Ela se ofereceu para pagar integralmente a educação de minha irmã e enquanto eu e minha família protestávamos, ela ofereceu como um empréstimo sem juros com sua piada tipo, se considerarmos ela da família, aceitaremos e então no nosso casamento. Ela deu a minha irmã um certificado de empréstimo quitado que dizia um empréstimo totalmente pago com amor quando minha irmã era recém-formada em direito. Minha mãe era faxineira e meu pai era operário da construção civil. Ela ajudou minha mãe na inauguração sua própria agência de serviços de limpeza e muito mais e pressionou para que meu pai iniciasse seu próprio negócio. Não seria muito loucura se eu dissesse que meus pais a amavam mais do que a mim. Infelizmente minha esposa morreu de câncer quando nossa filha tinha apenas 3 anos. Antes de morrer, ela, com a ajuda de seu irmão gêmeo, fez alguns vídeos para minha filha para cada marco, alguns vídeos de aniversário e até escreveu cartas para ela que ela me confiou para entregar para ela na hora certa. Mas enquanto fazia todas essas coisas, ela pediu à mãe dela e à minha mãe que dessem um presente extra à minha filha durante os feriados e aniversários, dizendo que era da mãe. Bem, a partir de então, a cada feriado, minha filha começou a receber 8 presentes da mãe dela como todos os meus irmãos e ela deram um extra para minha filha presente para ela dizendo que é da mãe dela e dos meus pais também. Agora eu me casei com minha nova esposa quando minha filha tinha 8 anos. Foi quando o primeiro conflito começou e meu enteado não ganhou tantos presentes quanto minha filha devido aos presentes extras de sua mãe quando tentei conversar com minha família e ex-sogro sobre isso. Meus pais disseram que minha agora esposa não estaria em cena se minha primeira esposa, Sarah, estivesse viva e este foi o último desejo de Sarah para sua filha, então eu deveria ter vergonha de falar sobre isso com eles. Enquanto meus ex-sogros disseram que eles não estão preocupados com minha nova esposa e nova família, se eu ver minha filha como um obstáculo à minha felicidade, eles ficarão felizes em assumir a custódia total de minha filha, enquanto o irmão gêmeo da Sarah estava no meu pescoço, como se eu tivesse dito, não dê presentes para ela. Bem, pedi desculpas a todos, falei com minha esposa e pedi a ela para desistir, mas isso tem sido um problema constante em nosso casamento. O que eu não sabia era que minha esposa então desistiu emocionalmente da minha filha. Ela não a maltrata, mas a ignora totalmente. Comigo estando ocupado com o trabalho eu não percebi isso inicialmente, mas quando percebi e conversei com minha esposa sobre isso, ela sempre dizia para tentar estar grávida ou ela não se inscreveu para isso ou está ocupada com as outras crianças e minha filha deveria ser capaz de cuidar de si mesma. Obviamente, quando o irmão da Sarah soube como a sobrinha estava sendo tratada em casa, ele ficou furioso. Meus pais e irmãos também ficaram bravos comigo e então, minha filha começou a passar mais tempo na casa do tio ou dos avós, mas principalmente com a família do irmão gêmeo de Sarah. Quando minha filha completou 14 anos, ela queria fazer trabalhos de verão como seus amigos, então, em vez de deixá-la fazer o trabalho normal de babá, que os adolescentes fazem, seus tios tiveram a ideia de deixá-la trabalhar em suas respectivas empresas como estagiária para ver qual era seu interesse e também ajudar em suas inscrições para a faculdade. Então, dos 14 aos 18 anos, quando minha filha não estava pagando por nada em sua vida, ela conseguiu um emprego de estagiária no escritório de seu tio e tia, recebendo pelo menos o salário mínimo, se não mais do que isso, ou melhor, muito mais do que isso. Meu ex-sogro entendeu que isso poderia mimar minha filha, então ele teve a ideia de cobrar o aluguel dela e uma parte da conta de luz para deixá-la pronta para o mundo real enquanto eu não estava pronto para tirar dinheiro da minha menina depois de tudo que aconteceu até agora em sua vida, mas eles me convenceram de que posso pegar esse dinheiro e investi-lo em seu nome e entregá-lo quando me sentir bem, o que me pareceu uma ótima ideia.
Então cobramos da minha filha o aluguel de $100 e um quarto das contas gerais que ela concordou sem qualquer problema. Agora quando discuti isso com minha esposa e disse que poderíamos fazer o mesmo por nossos outros filhos, ela explodiu comigo dizendo que eu posso fazer o que quiser por minha filha, mas ela não me deixará cobrar aluguel de seus filhos enquanto eles moram com os pais, não importa a idade. Tentei explicar a ela, mas ela me rejeitou. Bem como todos vocês devem ter adivinhado, funcionou a favor da minha filha. Todos aqueles estágios a ajudaram a entender que ela é boa com números e gostaria de ir para o setor financeiro. Ela também conseguiu uma boa bolsa de estudos e acredito que seu currículo desempenhou um papel importante com suas notas excelentes. Ela basicamente concluiu a graduação de graça por meio de bolsa de estudos, seu fundo para a faculdade intocado e ainda morando em casa. Ela poderia ter ido morar com o tio, mas acredito que ela ficou por mim com o mesmo aluguel e contas. Quando fez o mestrado, precisava mudar de estado e ela conseguiu bolsa de 50%. Bem, depois do mestrado, ela ingressou na empresa do tio, onde a mãe era sócia de 50%, e agora ela está ocupando o lugar da mãe em seu escritório. Ela é tão parecida com a Sarah. Agora ela vai se casar com um cara maravilhoso, filho de um amigo próximo. Estou feliz por ela. Agora minha filha me convidou outro dia para almoçar e me perguntou se eu poderia dar a ela o conjunto de pingentes e a aliança de casamento da Sarah para seu casamento, que foi deixado para mim em testamento, e não vi sentido em negar esse pedido. Bem, acho que é aqui que eu fui o errado porque não discuti nada sobre isso com minha esposa. Quando cheguei em casa e contei à minha esposa sobre isso, ela, como sempre, explodiu comigo dizendo que seu filho estava planejando pedir sua namorada em casamento com aquele anel e minha esposa estava planejando presentear sua sobrinha com o pingente, pois ela realmente adora e também vai se casar em breve. Eu disse a ela que é assustador porque ambos os itens pertencem a Sarah e minha filha tem apego emocional com essas peças e eu sei o motivo pelo qual Sarah me deu e ela também. Sabe que eu já contei a ela sobre isso. Bem, foi uma briga de gritos e todos os meus filhos saíram dos quartos para ver o que estava acontecendo, e eles se uniram contra mim dizendo que eu sempre favoreço minha filha em vez deles, dizendo que ela deveria compartilhar seu sucesso com eles em vez de tirar algo deles. É como chutar alguém quando eles já está deprimido e a menos que ela peça desculpas por perguntar isso, eles não vão ao casamento dela e eu também deveria apoiá-los agora. É aqui que estou de novo, errado, porque perdi a calma com aquele pedido tolo e disse a eles que não vou punir a minha filha por ter melhores oportunidades na vida e se a mãe deles não fosse uma sem noção com ela, eles poderiam não ter perdido essas oportunidades. Agora, sou eu o errado por dar um choque de realidade para minha esposa e filhos? Sou eu a errada em servir o jantar da minha 30 mulher, cunhada 32 mulher, em um prato infantil? Meu marido e eu fazemos janta na nossa casa todos os meses com nossa família. Tenho alguns jogos de porcelana fina que gosto de trocar entre as estações que herdei da minha avó. Quando nos reunimos, sirvo jantar nesses pratos. Minha sogra os elogia sempre. Minha cunhada, entretanto, fez comentários que os pratos não fazem o estilo dela. Sinceramente, não pensei duas vezes no comentário dela sobre isso até fevereiro passado, quando um dos meus pratos foi colocado na pia, quebrado. Atribui isso a um acidente. Em abril tivemos outro jantar. Desta vez minha cunhada estava carregando os pratos dela e do namorado para a pia e acidentalmente deixou cair os dois. Novamente nada demais. Em maio ela quebrou mais 2 pratos e em junho quebrou um prato e uma xícara. Neste ponto eu estava entendendo. Comentei essas preocupações com o meu marido e ele considerou isso um acidente. Eu contei para minha mãe e ela disse que achava que minha cunhada estava fazendo isso de propósito e me deu uma câmera para colocar na minha sala de jantar. Em julho jantamos e surgiu uma oportunidade. Minha sogra, cunhada e seu namorado se juntaram a nós para jantar. Enquanto nossos pratos ainda estavam na mesa, minha sogra perguntou como estavam minhas plantas e eu disse que mostraria a ela. Eu disse ao meu marido para nos seguir para fora para que ele pudesse mostrar a ela a planta que está cultivando, deixando minha cunhada sozinha com seu namorado. Quando voltamos 5 minutos depois, o prato dela estava quebrado. Quando eles saíram, peguei a filmagem da câmera. Eu a vi se levantar quando saímos e espiar pela esquina, e então jogar o prato no chão. Guardei esse vídeo para mim. Isso me leva ao fim de semana passado, jantamos em família e fomos acompanhados por meus sogros, cunhada e seu namorado, bem como meus pais, irmãos e sobrinha. Servi a todos, deixando a cunhada malvada pro final. Levei a comida para ela em um prato infantil com um copinho e peguei aqueles talheres infantis de plástico.
Ela me olhou confusa e disse: acho que você misturou meu prato com o prato da sua sobrinha. E eu disse: não, o nome da sobrinha é responsável o suficiente para comer no prato de um adulto. Se você vai agir como uma criança na minha casa, vou tratá-la como uma. Ela tentou bancar a santa, mas eu estava com meu tablet pronto e mostrei o vídeo para todos na mesa. Ela começou a chorar, pegou o prato infantil da mesa e saiu furiosa. Meus sogros pediram desculpas e se ofereceram para pagar pelas peças de reposição, mas eu disse a eles para não se preocuparem com isso. Apesar disso, ainda nos divertimos. Quando todos foram embora, meu marido me disse que eu estava fora dos limites e fui cruel, mas eu disse a ele que isso vinha acontecendo há meses. Eu disse a ele que isso estava me incomodando várias vezes. É quarta-feira. Ele ainda está sendo um pouco frio comigo e também recebi uma mensagem do namorado da minha cunhada perguntando se eu poderia pedir desculpas a ela porque eu realmente a envergonhei. Enviei o vídeo para ele novamente e ele não me respondeu. Meu marido só me ligou para perguntar se eu estava provocando o namorado dela porque a irmã dele ligou para ele chorando que eu estava. Então, sou eu a errada? Sou eu a errada por ficar chateada por causa de uma pegadinha inofensiva que meu marido fez? Então eu e meu marido estamos casados há 5 anos. Atualmente somos 24 mulher e 33 homem. Muito antes de nos conhecermos, quando eu tinha 16 anos, houve um incêndio na casa da minha mãe que queimou literalmente tudo e infelizmente, meu gato de infância também morreu nele. Lembro-me da minha mãe e do meu irmão me acordando gritando: fogo, fogo, levanta, levanta. Saímos sob a fumaça e felizmente meus vizinhos já haviam chamado o corpo de bombeiros e nos tiraram de lá. Perdemos literalmente tudo. Ficamos arrasados. Então, isso foi há um tempo, mas ainda me assusta muito, e eu verifico as tomadas, nosso fogão, velas e tudo mais o tempo todo. Meu marido sabe disso sobre mim. Então, há 2 noites fui para a cama cedo porque estou grávida de 34 semanas. Eu estava dormindo um pouco antes, por algum motivo, meu marido decidiu me acordar gritando: amor, há um incêndio. Fogo, fogo, fogo. Levanta. O mais rápido que pude, com 34 semanas, eu acordei e peguei minha bolsa. Eu estava em choque e no piloto automático e sabia do que precisava e do que agarrar. Desci as escadas gritando para meu marido me seguir, quando ele começou a rir e me dizer que era uma piada. Demorou 1 minuto para que eu processasse isso. Fiquei lá com a boca aberta enquanto ele ria e me conduzia pelo resto da escada. Sentei-me no sofá e comecei a chorar. Foi realmente o choro mais forte que já chorei. É como se eu não conseguisse parar e todo o meu corpo tremia. Meu coração estava acelerado e eu não conseguia respirar. Nunca tive essa experiência antes, fiquei realmente em pânico. Eu estava tão chateada. Meu marido se desculpou e disse: ai meu Deus, me desculpa, foi só uma piada. Eu apenas chorei até que ele finalmente disse que pô, foi só uma pegadinha, que draminha idioa. Depois de algumas horas, me acalmei e fui pedir desculpas a ele. Ele não aceitaria. Ele disse que eu estava sendo dramática demais e o fez se sentir um merda por causa de uma pegadinha inofensiva. Então eu acho que eu sou a errada? Nunca fui boa em aceitar piadas. Tenho tentado ser menos sensível, mas não sei.